Atenção, agora está preso o homem sendo chamado de maníaco da agulha, o maníaco da seringa. Ele é um falso médico suspeito de envolvimento na morte de 9 pacientes. O Balanço Geral preparou uma reportagem muito especial. Esse homem foi identificado como Marcos Felipe. Ele foi preso em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. Ele aparece descendo o elevador do condomínio dele, ele sai pela porta e ali na rua, na calçada, pasmem vocês, ele pega uma agulha, sem luva, sem esterilização, ele aplica essa caneta emagrecedora. É uma injeção, mas ele diz que tem o mesmo princípio ativo da caneta emagrecedora. E ele cobra para fazer esse serviço. O problema é que ele é um falso médico, ele não tem autorização nem para aplicar a injeção e muito menos para vender a injeção emagrecedora. Ele é o Marcos, mas se apresenta como o Dr. Nicolas. E eu vou colocar essa reportagem no ar para chamar a tua atenção. A polícia descobriu que 9 pacientes morreram depois da intervenção dele no hospital, quando ele dizia que era médico. Será que você que está me assistindo também não foi vítima? Não morreu, mas passou mal? Teve um estado clínico pior? Ou, de repente, um familiar teu foi atendido pelo Dr. Nicolas? Ele tem um CRM e um diploma falso. Ele atende por 2 anos em 2 hospitais aqui da região e eu vou mostrar essa reportagem para você. Não apenas um, hein? A reportagem vai mostrar que tem um outro médico também, um outro falso médico, agindo aqui na região de São Paulo. Vale a pena assistir até o final. Vamos ver. O homem de jaqueta preta sai do condomínio. Ele caminha pela rua, encontra uma mulher. Os dois se abraçam, parecem conhecidos. Até que ele mostra para a mulher 2 frascos. Ela escolhe um. Os dois caminham até o carro. É aí que tudo começa a ficar estranho. O homem segura uma seringa. Ele enche com o líquido que está dentro do frasco. Ela confere. Até que ele pede para ela tirar a jaqueta. No meio da rua, um ambiente insalubre, sem nenhuma higiene. O homem, identificado como Marcos Felipe, está sem luva, sem máscara, sem algodão e aplica a injeção numa boa no braço da mulher. Depois da aplicação, os dois se despedem, se abraçam e vão embora. Por 2 anos, em um hospital particular da Zona Leste de São Paulo, Marcos Felipe vestia jaleco, dava plantões de clínico geral, controlava a vida de centenas de pacientes. Mas, segundo a polícia, tudo era uma farsa. Marcos Felipe nunca foi médico. E agora ele foi parar atrás das grades. A investigação apura pelo menos 9 mortes ligadas aos atendimentos médicos feitos pelo falso médico e tenta descobrir se o hospital em que ele trabalhava também fazia parte do esquema. Marcos se apresentava como Dr. Nicolas, um homem jovem de barba e cabelos pretos. A aparência discreta e o comportamento tranquilo ajudavam a sustentar a imagem de um médico experiente. Só que, segundo a polícia, por trás do personagem inventado por Marcos Felipe, existia um homem disposto a tudo para ganhar dinheiro. Foram mais de 6 meses de investigação. Durante este período, a Polícia Civil passou a monitorar a rotina do suposto médico, os plantões feitos por ele e até os atendimentos clandestinos fora do hospital. Os investigadores descobriram que, mesmo sem qualquer formação em medicina, o homem atendia pacientes em estado grave, prescrevia medicamentos e atuava na emergência. O doutor Nicolas usava o CRM e os documentos de um médico verdadeiro. Um esquema que, de acordo com a investigação, funcionou durante 2 anos sem ser interrompido. No hospital, para contratação, ele usou toda a documentação de um médico que é de uma cidade do interior de São Paulo e para isso ele usou diploma, ele utilizou o CRM desse médico, toda a documentação se passando por ele. O doutor Nicolas percorria dezenas de quilômetros entre Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e São Miguel Paulista, na Zona Leste, para dar plantões em um hospital particular. A polícia diz que o número de pacientes que morreram depois de passarem por atendimentos feitos pelo falso médico pode aumentar. Nós estamos investigando 10 vítimas fatais. O que impressionou a polícia é que a maioria dos pacientes era de pessoas em situações de emergência. Imagine você ser necessário fazer uma manobra de ressuscitação por conta
de uma pessoa estar sofrendo uma parada e ele não tinha condição técnica de executar. Funcionários vieram aqui e falaram, eram extremamente infantis, inexperientes e queriam que funcionários como, por exemplo, enfermeiros de nível superior, que prestasse atendimento enquanto eles ficavam dormindo. O suspeito chegou a fazer manobras de ressuscitação sem qualquer preparo técnico. Ele, em alguns momentos, ele tentou manobras de ressuscitação sem sucesso, inclusive comprometendo os órgãos internos a partir das técnicas inadequadas para isso. Um caso, vamos dizer assim. Mas tem diversas outras coisas, atendimento tardio, falta de conhecimento sobre aquela situação específica, é isso. Os atendimentos não aconteciam apenas dentro do hospital. Os policiais também flagraram o Marcos realizando procedimentos fora da unidade de saúde, tudo de forma clandestina. E um desses atendimentos foi o que mostramos no começo dessa reportagem. A polícia flagrou Marcos Felipe, o falso Dr. Nicolas, no meio da rua, em frente ao condomínio dele em Mogi das Cruzes. A substância aplicada na paciente é usada para emagrecimento. Ele estava fazendo atendimento na sua casa por telemedicina. Foi o que nós flagramos agora. Está lá os equipamentos que ele utilizava para prestar esse atendimento. A polícia quer saber se a direção do Hospital de São Miguel Paulista, onde Marcos Felipe atuava, tinha conhecimento de que o homem nunca teve qualquer qualificação médica. 2 funcionários da unidade são investigados. Entre eles, o diretor clínico e a gestora operacional do hospital. Os 2 foram afastados dos cargos por determinação da Justiça. A polícia investiga também se houve omissão, negligência e até esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a administração da unidade. O pagamento que era realizado para esses falsos médicos era diferenciado a menor. Por que alguém aceitaria ser remunerado a menor? Essa é uma das características. E por outras informações que nós estamos colhendo, e já temos até informação de próprios funcionários do hospital que ouvimos aqui, nós já sabemos que a direção foi alertada a respeito do que esses falsos médicos faziam. O hospital é responsável. Como ele põe alguém para trabalhar, qual é o currículo desse médico, onde trabalhou, qual a faculdade que fez? Ninguém perguntou isso aí e coloca para atender paciente no setor de emergência? A operação começou na madrugada. Policiais civis saíram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão temporária na capital paulista e nas cidades de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Poá e Mogi das Cruzes. Marcos Felipe era o principal alvo. O falso médico foi encontrado na casa em que mora em Mogi das Cruzes. Ao ser abordado pelos policiais, ele ficou em silêncio. Durante as buscas na casa do suspeito, os policiais descobriram que ele cursava direito. Mas, de acordo com o delegado, o objetivo era outro. E leva uma pessoa a querer exercer a medicina sem ter o conhecimento técnico e a aplicação para ser um médico. Hoje, durante a busca e apreensão na casa dele, nós descobrimos que ele é estudante de direito também. Só tem algo que eu posso dizer com relação a esse rapaz: vontade de obter ganhos. Só pensa em dinheiro. A Polícia Civil acredita que Marcos Felipe realizou cerca de 2.000 atendimentos no hospital particular em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Agora, os investigadores querem saber quantas pessoas foram atendidas fora da unidade de saúde, em atendimentos clandestinos feitos por ele. A polícia também quer entender qual a relação do falso médico com o profissional verdadeiro, que teve o nome, o CRM e os documentos usados no esquema. Preso, Marcos Felipe pode responder por homicídio, exercício ilegal da medicina e falsidade documental. Marcos Felipe foi preso na segunda etapa da operação. Na primeira, há 6 meses, um outro falso médico também foi detido. Mike César Silva, formado em biomedicina, se passava por pediatra e clínico geral e usava a identidade roubada de um médico de Marília, no interior de São Paulo. A advogada de Marcos Felipe disse que o cliente é instrumentador cirúrgico e poderia fazer alguns dos procedimentos. Ele é um instrumentador cirúrgico, tá? Ele trata-se de agulha de insulina. Vocês podem observar o vídeo. A pessoa veio até ele para tomar uma injeção.
e ele aplicou, ele pode fazer isso dentro da formação dele. A clínica, ela tem obrigação de ter toda a documentação desses médicos, que supostamente são falsos médicos, que eles fazem como eles fazem. E a pessoa responsável por isso não está aqui. Agora, o mais impressionante é alguém tentar defender o cara que matou enquanto ele fazia de conta que era médico, tentar defender essa pessoa como se ela fosse um inocente, como se fosse vítima de um sistema. Esses caras são canalhas, eles mataram, eles mentiram e, como disse o delegado, só pensam em dinheiro. Tomara que fiquem muito tempo na cadeia.